Vamos examinar primeiro a canalização, a investigação da consciência coletiva para a obtenção da informação necessária. As categorias de canalização. A capacidade de canalizar informações pode ser dividida em duas categorias gerais, a física e a mental. A canalização física está relacionada a objetos físicos ou tem efeito sobre eles. Ela inclui a psicometria, o pêndulo, a radiestesia, a leitura das folhas de chá, alteimancia, a leitura de cartas, cartomancia, etc. A canalização mental é a recepção de impressões em algum nível da percepção consciente. Ela inclui a clarividência, visão clara, a clareaudiência, audição clara, a clarissenciência, sensações e a telepatia, transmissão de pensamentos. A canalização mental inclui a capacidade de interagir com estruturas temporais precognitivas, antes do acontecimento, retrocognitivas, após o evento, e relacionadas ao presente. A canalização também é dividida em duas outras categorias, a canalização inconsciente, ou o transe, que pode ser leve, médio e profundo, e a canalização consciente. Em poucas palavras, o termo transe indica falta de atividade consciente do canalizador ou canal. No transe profundo, o canal não está consciente durante o processo e não guarda nenhuma lembrança do ocorrido. No estado médio ou de semitranse, o canal geralmente tem uma certa consciência do que ocorre e guarda alguma lembrança do que aconteceu. Nesse caso, a mente consciente age é como um observador e não participa ativamente. Da canalização da informação. No transe leve, a lembrança do que foi canalizado é mais marcante. Entretanto, a mente consciente ainda funciona apenas como um observador e não assume uma parte ativa no processo de canalização. No caso da canalização consciente, a consciência do canalizador pode participar ativamente e, muitas vezes, faz isso. Não só os níveis mais elevados de consciência recebem e assimilam informações, como a percepção consciente recebe e analisa dados no nível físico, tal como a manifestação física da resposta emocional, que inclui a linguagem corporal, a expressão facial e a inflexão da voz. Como se preparar para a canalização? Para se tornar um canal, você precisa eliminar tudo que bloqueia ou impede o fluxo de informações. Você precisa desobstruir a mente, livrando-a de todo o lixo acumulado ao longo da vida, e criar um ambiente propício, no qual os poderes latentes dentro de você possam se desenvolver. Você precisa superar suas inibições, seus falsos valores, suas incertezas, sua indecisão e seu criticismo com relação aos outros. Seguem algumas das principais medidas que você deve tomar. 1. Controlar a mente. Para desobstruir a passagem para a mente superior, você precisa aprender a controlar e focalizar a mente consciente. Em certos momentos, milhares de pensamentos parecem disputar sua atenção na sua cabeça. Isso mostra como você dispersa as suas energias, concentrando apenas uma pequena percentagem dela numa determinada ideia ou ação. Se você aprender a controlar as suas energias mentais e dar atenção total a uma coisa de cada vez, terá força para atingir qualquer meta, o poder da criação. 2. Eliminar as emoções, preocupação, medo, ira, inveja, fúria. Afobação são um veneno para o seu sistema espiritual, assim como o arsênico é para o seu corpo físico. As qualidades espirituais verdadeiras eliminam completamente esses venenos. A fé absoluta não deixa espaço para a preocupação. O amor incondicional não permite o ódio, a inveja, a ira e a ganância. 13. Fazer um autoexame. Como um buscador da verdade, você deve examinar a si mesmo continuamente. Deve determinar os seus ideais e as suas crenças. Deve buscar uma ideia clara e concisa do que é certo e errado para você. Assim como não pode julgar os demais, não pode ser julgado por qualquer pessoa que não seja você mesmo. Deve identificar as suas ambições e analisar as suas motivações. Deve estabelecer as suas metas e defini-las claramente. Ninguém consegue concluir uma jornada sem antes estabelecer um destino específico. Por exemplo, para visitar um amigo, você não vai só até uma certa cidade. Vai para uma rua específica,
prédio específico e um apartamento específico. Você não deve apenas definir seus objetivos, como também precisa organizá-los em ordem de prioridade e seguir essa ordem. Enquanto seleciona, prioriza e cumpre seus objetivos, você precisa aderir à regra: não prejudique ninguém. 4. Superar a possessividade. Um dos maiores obstáculos que precisamos superar é a possessividade. Nossas obsessões, pelas pessoas e pelas coisas, regem a nossa vida, embora finjam nos servir. Elas exigem o nosso tempo e o nosso dinheiro. Impedem-nos de avançar e complicam muito a nossa vida. Inspiram ciúme, cobiça, inveja e ódio. Não estou dizendo que devamos negar a nós mesmos as nossas posses. Estamos aqui para conquistar todas as coisas, compartilhar todas as coisas e ter o poder sobre todas as coisas. Entretanto, não estamos neste mundo para ter poder sobre uma ou duas coisas em detrimento de todas as outras. Analise os seus sentimentos com relação às suas obsessões. Quem é o mestre e quem é o escravo? Aprenda a transformar obsessões inferiores no grande sentimento espiritual do compartilhamento e da união. 5. Aprender a amar. Você precisa aprender a amar de fato. São muitas as ideias equivocadas a respeito desse assunto. O amor é muitas vezes confundido com uma emoção egoísta ou com a luxúria. Você precisa aprender sobre o amor superior, o amor desinteressado. Precisa aprender a amar de verdade para conseguir libertar as pessoas e as coisas, em vez de se apegar a elas e aprisioná-las. Seu amor deve ser grande a ponto de fazê-lo capaz de compreender o outro e perdoá-lo. Você precisa entender que cada pessoa tem o seu próprio caminho a seguir, suas próprias experiências para assimilar, de modo que possa se desenvolver completamente. Você precisa deixar que as pessoas sigam o caminho que escolheram, e no ritmo delas. Precisa dar amor. Precisa receber amor. Precisa aprender a ter empatia pelas pessoas e a se pôr no lugar delas, em vez de simplesmente imaginar o que estão sentindo e ter piedade delas. 6. Meditar. Por fim, você precisa aprender a ficar em silêncio para que o seu eu superior possa se comunicar com você. Assim como mencionei na lição anterior, é por meio da meditação que você aprende a se concentrar e focalizar a sua atenção no nível superior. A prática diária de meditação esvazia a mente agitada e possibilita a canalização. À medida que você continuar a seguir os 6 passos descritos anteriormente, seu poder de canalização aos poucos começará a ser desobstruído e você passará a captar fragmentos de informação. Em geral, o processo é tão gradativo que você pode nem perceber de início. Muitas vezes as pistas iniciais são fragmentos de conhecimento que não têm nenhuma fonte conhecida pela mente consciente. Elas podem ser ideias completamente diferentes, conceitos ou percepções de novas verdades. A abertura do canal também pode ser expressada por meio de uma memória mais aguçada. Em qualquer caso, ela raramente acontece com estardalhaço. Você não se tornará um sensitivo de repente, mas aos poucos, depois de um período, novas verdades, novos conhecimentos e uma nova consciência passarão a fazer parte da sua vida. A canalização da informação intuitiva deveria ser um estado normal de consciência. À medida que você se desenvolve, descobre que não pode ligá-la e desligá-la à vontade. Ela é, em geral, involuntária. Você pode encontrar alguém pela primeira vez e perceber que, inexplicavelmente, já sabe coisas sobre ela. Pode pressentir situações do seu passado ou futuro. Pode haver coisas ou pessoas ligadas à sua vida. Outras vezes, você poderá querer ver ou saber coisas, mas não conseguirá intuir nada. Mas, com o tempo, em consequência do uso e do exercício de suas habilidades, descobrirá que a informação está ficando cada vez mais disponível. E, um dia, descobrirá que pode invocar informações quando quiser. Ouvir. Uma maneira de ajudar no seu desenvolvimento é cultivar o hábito de ouvir seus anseios interiores. Por exemplo, suponhamos que você costuma fazer sempre o mesmo trajeto ao ir do trabalho para casa.
Uma tarde, quando chega a um cruzamento, sente o impulso de pegar uma avenida de 3 pistas. Claro que a sua mente consciente imediatamente começa a argumentar: você não tem tempo para testar um caminho novo agora. A sua família está esperando, o gramado precisa ser cortado antes de anoitecer, etc, etc. Ignora a mente consciente e ouça esse desejo interior. Vá pela avenida. Há uma razão. Você pode encontrar um bonito lago ou um jardim florido ou uma paisagem que lhe dê a força espiritual de que necessita. Por outro lado, você pode não perceber nada que valha a pena. Pode pegar o caminho alternativo para casa sem ter nenhuma experiência marcante. Pode nunca ouvir sobre o terrível acidente que aconteceu no cruzamento 2 quadras abaixo, no exato momento em que teria passado por ele. Seja evidente ou não, sempre há uma razão. Os pontos focais externos. O pêndulo. Se estiver procurando uma resposta para uma questão em particular, use um objeto externo como foco, para eliminar as influências externas e as distorções da mente consciente. O uso desses objetos não influencia ou afeta a informação de maneira alguma. Apenas ocupa a mente consciente e ajuda você a focalizar a atenção num ponto em particular. Um objeto que você pode usar na focalização externa é o pêndulo. Ele lhe permite obter respostas do tipo sim, não, logo ainda não foi estabelecido. O pêndulo deve ser feito de materiais naturais e fixado numa pequena corrente de aproximadamente 20 cm. A corrente pode ser de qualquer material, exceto de produtos animais. Os materiais ideais são metal, ouro, prata ou cobre. O alumínio não é recomendado, pois o processo elétrico usado na fabricação pode interferir no seu campo áurico. Você também pode usar um cartão de resposta com a inscrição sim/não, como mostrado na ilustração, figura 8.1. Para usar o pêndulo, coloque o cartão de resposta sobre uma superfície lisa, como uma mesa ou escrivaninha. Sente-se confortavelmente diante dele limpamente de qualquer pensamento exterior. Se quiser, faça uma pequena prece tal como o Salmo Seaxuica descrito na lição 2. Peça proteção e orientação aos deuses para receber respostas verdadeiras. Segura a corrente com a mão direita. Esquerda, se for canhoto, a uma distância de 18 cm do pêndulo. Suspenda-o sobre o centro do cartão de resposta, a uma distância de 2 cm da superfície. Segurando o pêndulo com firmeza, faça a sua pergunta. Escolha uma pergunta cuja resposta possa ser sim ou não. Não tente fazer o pêndulo balançar. Você perceberá que, embora tente não mexer a mão, o pêndulo balançará para frente e para trás ao longo de uma das linhas do papel, proporcionando uma resposta à sua pergunta. Não é necessário fazer a pergunta em voz alta, apenas pense nela. O pêndulo pode balançar em círculos ou não balançar de forma alguma. Nesse caso, ou a sua pergunta era ambígua, portanto, precisará refazê-la, ou a resposta não pode ser dada por alguma razão. O pêndulo pode ser usado não somente para dar respostas às perguntas, mas também para localizar objetos e pessoas, quando usado como uma varinha de rabdomancia. A vantagem do pêndulo, entretanto, é que ele pode ser usado no conforto da sua própria casa. A ideia por trás disso é que o pêndulo indica, numa pequena escala, o que está acontecendo em larga escala, ou a distância. Se quiser descobrir um caminho, encontrar um objeto perdido, procurar água ou até mesmo diagnosticar uma doença, saiba que ele é igualmente usado para encontrar um ponto preciso. Sente-se numa mesa com um mapa diante de si, onde está apontado o lugar que você procura. Quanto maior a escala do mapa, melhor. Mova o pêndulo lentamente pelo mapa, como se estivesse caminhando no lugar. Quando chegar no local que estiver procurando, o pêndulo indicará esse ponto balançando rapidamente ou girando. Se procura uma pessoa ou objeto perdido, pode usar num procedimento similar. Para um objeto perdido, desenhe um esquema da área, casa ou comodo onde acha que ele foi perdido. Mova o pêndulo novamente pelo esquema, enquanto concentra-os pensamentos no objeto perdido. O pêndulo se movimentará, indicando onde está o objeto.
Um método alternativo é segurar o pêndulo sobre o cartão de respostas e, com um dedo da outra mão, apontar para o mapa e perguntar: está aqui? E aqui, e assim por diante. Se precisar de orientação para encontrar um caminho, mova o pêndulo lentamente ao longo das ruas mostradas no mapa. Em cada desvio ou encruzilhada, pergunta ao pêndulo qual é a rua certa a pegar. Assim você poderá traçar facilmente uma rota do ponto A até o ponto B. Figura 8.1. Para mais informações sobre o pêndulo, consulte o livro Practical Color Magic, de Raymond Buckland Llewellyn Publications, 1983 e 2002. Como usar a psicometria? As etapas da aprendizagem da psicometria são fáceis e requerem apenas prática e paciência. Para começar, pegue 10 ou 8 amostras de substâncias diferentes, tecidos de vários tipos, couro, pele, madeira, metal, pedra, etc. Sente-se num lugar tranquilo e, com um objeto nas mãos, concentre-se nele. Sinta a textura. Pense na origem. Tente imaginar a árvore da qual a madeira veio, o animal do qual a pele veio e assim por diante. Pratique regularmente, prolongando a análise de cada objeto pelo tempo que achar necessário e sempre examinando adequadamente o conjunto todo. Pode ser que consiga impressões muito precisas de imediato. Mas, se não conseguir, continue como descrito a seguir. Conteúdo: número do envelope, sugestões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algodão, 1 seda, lã, algodão, seda 2, algodão, seda, veludo, seda, algodão, seda, veludo 3, lã, pena, bambu, veludo, madeira, pele de cobra 4, marfim, pena, pele de cobra, madeira, pena, pele de cobra, pena. Concha 5, madeira, marfim, concha, marfim, lã 6, concha, madeira, veludo, lã, ferro, lã, marfim 7, pena. Concha, marfim, concha, cerâmica 8, ferro, cerâmica, veludo, pena, cerâmica. Ferro 9, veludo, pele de cobra, marfim, ferro, seda, bambu, cerâmica. Bambu 10, madeira, veludo, bambu, madeira, ferro, carvalho 11, madeira, lã, madeira, bambu, madeira. Pena 12, cerâmica, lã, algodão, veludo, pele de cobra, pena. Depois de algumas semanas de exercícios, coloque cada um dos objetos num envelope separado. Certifique-se de que todos os envelopes sejam iguais para que, externamente, não haja como você saber qual é o conteúdo de cada um deles. Numere os envelopes. Examine os envelopes regularmente, tentando desta vez descobrir uma pista referente ao conteúdo do envelope. Você pode adivinhar qual é o objeto ou conseguir uma impressão de sua origem, justamente o que você estava tentando antes. Anote as suas impressões num caderno, identificando os envelopes pelo número. Depois de alguns dias, ou de algumas semanas, dependendo da frequência com que pratique, você pode exibir uma contagem como na tabela anterior. Talvez você perceba um certo padrão. Na 7ª tentativa deste exemplo, você pode conseguir 50% de acertos. As outras tentativas podem se aproximar bastante. Por exemplo, a madeira e o bambu são muitas vezes confundidos, assim como a pele de cobra e a pena. Continue a manter esses envelopes fechados. Depois, acrescente outros. Quando sentir que está obtendo uma boa pontuação regularmente, procure testar sua intuição com outros objetos que não estejam ocultos. O anel de uma amiga, por exemplo. Uma carta, uma fotografia, um relógio. Enquanto segura os objetos, comece a pensar neles e em como eles são. Então pergunte a si mesmo: quem os manuseou? De onde vieram? Quando foram feitos? Pratique o máximo possível. Um objeto como uma moeda, por exemplo, geralmente passa por muitas mãos para ter uma aura positiva. Sempre que possível, verifique os resultados que alcançou e mantenha um registro escrito deles. Assim você pode verificar o seu progresso. Os exercícios descritos também podem ser realizados em grupo. Você pode até mesmo organizar 2 grupos e ver qual deles é mais exato. Outros exercícios e testes surgirão com o tempo. Continue tentando. Não desanime e continue anotando tudo.
A Pocket Guide to the Supernatural, Raymond Buckland, Asbus, 1969. A psicometria. Todo material físico tem uma memória. Não é a memória de uma consciência, mas sim o acúmulo da energia manifestada com o qual o material entrou em contato. Além do mais, se uma pessoa toca num objeto em particular, uma ligação cósmica se estabelece entre os dois, que durará pelo menos durante toda a vida da pessoa e, muitas vezes, por um longo período depois disso. Por isso, se você tocar uma cadeira, uma outra pessoa com habilidades de canalização desenvolvida poderia ler a seu respeito quando ela entrar em contato com a cadeira, independentemente de onde você possa estar naquele momento. O canalizador poderia ver o seu passado, o seu presente e até mesmo o seu futuro tão facilmente quanto se você estivesse fisicamente presente. A psicometria é, portanto, a recepção de impressões de um objeto físico. As impressões podem vir em forma de sentimentos, cenas, pensamentos, cores ou emoções. Elas podem vir isoladamente ou em blocos. Qualquer que seja o pensamento, o sentimento ou a sensação que você receba, deve ser registrado. Para praticar a psicometria, comece com objetos pequenos, tais como joias, que podem ser facilmente manuseados. O ideal seria algo oferecido como presente e que ficou com o proprietário por longos períodos. A concentração de energia é mais forte, porque tanto a ligação física quanto a emocional foram estabelecidas. Como sempre acontece quando se trata de um processo intuitivo, a mente precisa ser aquietada antes de iniciar o processo. Para começar, segure o objeto entre as mãos delicadamente. Sinta a energia ou as vibrações que emanam dele. O que você sente? Uma sensação de frio, calor, formigamento? Que cor ou cores você percebe? Que cenas lhe vêm à mente? Sente algum tipo de emoção? Mais uma vez, não nutra expectativas, fique apenas receptivo. Sinta, ouça, concentre-se no terceiro olho. Observe a fundo qualquer percepção que lhe surja. Examine-a e funda-se com ela. Então, registre-a exatamente como a recebeu. Não deixe que a sua mente consciente interfira. Algumas pessoas descobrem que conseguem resultados melhores segurando o objeto apenas com uma mão, algumas o seguram encostado à testa, acima do terceiro olho, algumas o seguram sobre o coração. Experimente. Veja qual é a melhor opção no seu caso. Como interpretar as informações canalizadas? O maior problema da canalização é a interpretação. Assim como acontece com os sonhos, a interpretação é mais fácil quando nós mesmos somos os canalizadores. Se estiver canalizando informação para si mesmo, o problema não é tão grande. Mas, se a leitura é para outra pessoa, você precisa ser extremamente cuidadoso. A informação deve ser apresentada exatamente como ela for recebida. Muitas das informações canalizadas dizem respeito ao futuro. Isso porque passado é passado. É o que a pessoa faz a partir dali que importa. Se você é o mestre do seu próprio destino, precisa aceitar as consequências das suas próprias ações. Entretanto, nada é predeterminado. Qualquer informação sobre o futuro está no reino da probabilidade, baseia-se nas condições presentes e pode ser alterada. Se a canalização indica um relacionamento desastroso, ele pode ser evitado se você evitar o relacionamento ou mudar suas atitudes com relação ao seu parceiro. Uma doença física pode ser evitada se você corrigir a provável causa, por exemplo, com uma alimentação inadequada, equilibrando seu estado emocional, etc. Nada é inevitável. A informação canalizada é simplesmente a afirmação de que, dadas as condições no momento, esse é o resultado mais provável. Se a pessoa desejar um resultado diferente, ela tem poder para conseguir isso. Nós criamos a nossa própria realidade. A aura. O corpo do ser humano é, na verdade, composto por 7 elementos distintos. Os 3 primeiros formam o corpo físico, sólido, líquido e gasoso. O quarto elemento é chamado de corpo etérico e interpenetra o físico.
Geralmente o corpo etérico se estende além dos limites do corpo físico em aproximadamente 3 centímetros. Em seguida, vem o corpo astral, que se estende diversos centímetros além do corpo etérico. Depois, além do corpo astral, vem o corpo mental e o espiritual devido à sua elasticidade e à alta frequência com que vibram. É impossível definir os limites físicos desses dois últimos. Existe uma grande evidência de que o método pictórico é um recurso muito utilizado pelos espíritos. Com muita frequência, os médiuns veem o que os espíritos descrevem, quando o método auditivo não é uma opção. Eles apresentam, à mente do médium, uma imagem que é descrita e muitas vezes interpretada pelo médium. Não raro essa interpretação é equivocada, assim como uma análise incompleta de um sonho. Por causa disso, a mensagem pode não ser reconhecida, embora a fonte da mensagem possa ser autêntica. Deixe-me ilustrar isso de maneira mais completa. Suponhamos que você queira falar com um chinês que não fala a sua língua, para que ele pegue um determinado objeto, digamos, um relógio, que está no cômodo ao lado. Seria inútil dizer a palavra relógio, porque ele não saberia o que ela significa. Provavelmente você bateria com o dedo no punho, fingiria dar corda no relógio ou consultar as horas, etc., na tentativa de transmitir a ele o significado. Se isso não fosse suficiente, você teria uma grande dificuldade para dizer a ele que precisa do relógio que está no cômodo ao lado. Agora suponhamos que essas mímicas o fossem usadas por um espírito, na tentativa de comunicar a palavra relógio, talvez para que um ente querido se lembre de um relógio de bolso que ele costumava carregar. O espírito pode muito bem transmitir sua mensagem por meio de gestos, enquanto um médium diria: ele está dando tapinhas na barriga e olhando para um ponto à sua esquerda. Parece querer transmitir a impressão de que tinha algum problema nos intestinos, talvez um câncer do lado esquerdo. Sim, parece que está tirando algo do próprio corpo. Aparentemente, os médicos removeram algum tumor. Agora ele está examinando as mãos. Está olhando atentamente para elas. Em seguida, fez algo com os dedos. Não posso ver o que é, um leve movimento. Será que ele ficou ligado a aparelhos em vida? Agora ele aponta para a porta, etc. Essa interpretação que o médium fez dos fatos, enquanto descreve as ações do espírito, é inteiramente enganosa. O simbolismo foi interpretado de forma completamente equivocada e, portanto, como o espírito não morreu de câncer, não tinha nenhum problema nos intestinos, não foi submetido a nenhuma cirurgia e nunca ficou ligado a aparelhos, é bem provável que a mensagem seja atribuída à imaginação do médium ou até mesmo que se suspeite de fraude. No entanto, a mensagem era completamente verídica, o problema foi o simbolismo mal interpretado pelo médium. Amazing Secrets of the Psychic World, Raymond Buckland e Edward Carrington Parker Publishing Company, Nova York, 1975. Embora as vibrações dos corpos extrafísicos sejam elevadas demais para serem detectadas pelos olhos físicos, os padrões energéticos que deles emanam podem ser visíveis para um clarividente. Esses padrões de energia são conhecidos como aura. Geralmente, a energia do corpo etérico é detectada ou vista primeiro, por causa da sua maior densidade. À medida que as suas percepções melhorem, você poderá começar a detectar a energia que irradia além do corpo etérico. Muitas vezes, essa energia pode ser vista flutuando, retraindo-se e espiralando, de modo muito semelhante à aurora boreal. As cores detectadas geralmente indicam o estado de espírito da pessoa. A aura de uma pessoa num estado profundamente elevado e espiritual pode exibir um tom azul ou lavanda. Uma pessoa apaixonada exibe uma aura cor-de-rosa, etc. Veja cores na seção de simbolismo da lição 7. Você deve ter cautela ao tentar ver o que uma outra pessoa vê. Se você e um amigo estiverem lendo auras, não se surpreendam se um de vocês detectar um tom azul e o outro detectar um tom amarelo. Nenhum dos dois está necessariamente errado. Pessoas sensitivas são diferentes e você é mais receptivo a certas vibrações enquanto o seu amigo é mais receptivo a outras. Qualquer estado do ser influencia a sua aura. Os estados emocionais afetam primeiramente a cor.
Problemas físicos não somente afetam a cor, como também causam reações nos padrões da aura, como redemoinhos, buracos e algumas vezes manchas escuras. Você deve ser cuidadoso ao interpretar as informações referentes à aura. Pode concluir que um amigo tem um problema de saúde porque vê uma particularidade na aura dele. Pergunta à pessoa se ela tem algum problema nessa região do corpo. No entanto, se ela negar, não toque mais no assunto. O que pode lhe parecer uma doença grave pode ser apenas uma irritação passageira que está quase curada. Lembre-se de que o poder da sugestão é forte e pode vir a ser muito prejudicial para algumas pessoas. Como encontrar objetos perdidos? Com que frequência você perde minutos, horas ou até mesmo dias numa busca frenética por algum objeto perdido? Se, por distração, você tira um objeto do lugar ou se alguém o tira dali sem o seu conhecimento, não precisa perder tempo e energia procurando por ele. Primeiro, se você se encheu de pânico e medo ao perceber que perdeu o objeto, pode ser que esteja precisando de uma lição sobre possessividade. Segundo, se tiver realmente perdido o objeto, saiba que nem a lógica, nem a emoção serão de muita ajuda. Claro que, se você revirar a casa, na hipótese de que ele esteja na sua casa, uma busca sistemática pode servir para localizá-lo. Mas, mesmo quando a mente consciente não consegue encontrar o objeto, existem aspectos seus que podem. Tudo o que você precisa fazer é ouvi-los. Antes de mais nada, acalme-se. Aquieta a mente consciente. Livre-se da emoção. Quando estiver calmo e em paz, simplesmente siga seus impulsos interiores. Não pense. Mexa-se, ande pela casa, deixe-se levar pelo seu guia interior. Usando essa técnica, eu encontrei 2 chaves uma vez, que tinha derrubado no meio de um campo coberto de vegetação. Eu não sabia onde as chaves tinham caído, mas, seguindo a minha orientação interior, caminhei até um certo ponto, inclinei-me e coloquei a mão a menos de 10 centímetros de onde estavam as chaves perdidas. Existem ocasiões em que a perda é permanente. Nesse caso, invariavelmente isso acontece quando há uma lição a ser aprendida. Nosso eu superior algumas vezes escolhe esse método para nos fazer refletir sobre os nossos valores ou para desencadear uma série de experiências necessárias. Em outras ocasiões, a ajuda pode ser externa. Talvez o nosso guia espiritual, em associação ao nosso eu superior, crie as condições para aquela lição um tanto quanto necessária. Como eu já disse, o pêndulo, naturalmente, é um excelente meio para descobrirmos um objeto perdido. Não deixe de usá-lo. Privação sensorial. Para auxiliar no desenvolvimento ou na produção de percepção extrasensorial, estudos recentes associados ao Departamento de Defesa e ao Programa Espacial dos Estados Unidos estudaram o que é chamado de privação sensorial. Segundo essa teoria, o nosso modo de vida nos condicionou a procurar certos graus de sensação, seja mental, física ou emocional, durante todos os momentos da vigília. Se os sentidos da vigília são eliminados e o movimento do corpo é restringido, o corpo relaxa, as tensões mentais e emocionais diminuem e a consciência conquista uma liberdade sem igual. Estudos de laboratório usaram tanques de mergulho para fazer testes de submersão realizados sob condições leves e sem emoção. As documentações sobre esses testes revelam a ocorrência de fenômenos extrasensoriais, incluindo visões. A gaiola das bruxas. Privar os sentidos físicos por meios externos não é nenhuma novidade. Há séculos, os derviches árabes se penduram amarrando uma corda ao redor dos pulsos, os hindus se sentam em meditação, durante dias, semanas e até meses, na posição de lótus, e membros da arte usam um artefato conhecido como gaiola das bruxas para separar a consciência do corpo físico. Existem diversas variações de gaiola das bruxas. 2 são apresentadas nas ilustrações desta página e da próxima. Todas têm a mesma função básica de isolar a pessoa do seu ambiente e impedir movimentos físicos tanto quanto possível. Sob essas condições, a consciência se liberta das amarras que prendem a este plano e fica livre para transcender os horizontes físicos. Figura 8.2.
Como se vê na figura 8.2, na primeira gaiola a pessoa é enrolada numa mortalha de couro ou tecido, como uma múmia. Os braços ficam amarrados numa camisa de força. Tiras de couro prendem o corpo à armação de ferro, enquanto um capuz de couro abafa os sons e impede a visão. A cabeça é presa no lugar por uma tira de couro ou de ferro, e a armação fica suspensa por uma corda, para que possa balançar e girar livremente, causando na pessoa uma completa desorientação. Na segunda variação, figura 8.3, a pessoa fica suspensa por mangas de couro. O revestimento de couro é forrado com pele, versões modernas utilizam espuma para oferecer mais conforto. A gaiola é suspensa por uma canga, por meio de uma corda, também para causar desorientação com relação ao chão. Perceba que, em ambos os casos, a coluna é mantida ereta. A gaiola das bruxas não só causa privação sensorial, ajudando a libertar a consciência, como também facilita a projeção da consciência para fora do corpo físico, ou seja, propicia a projeção astral. Figura 8.3. Não é necessário, nem se recomenda, que a gaiola seja usada em circunstâncias normais. Esse dispositivo só deve ser utilizado com a supervisão de alguém que conheça muito bem o seu funcionamento. A ideia da privação sensorial, contudo, pode e deve ser usada. As instruções sobre como induzir as devidas condições para liberar a consciência são apresentadas no método de meditação da lição 7. Se usados da maneira apropriada, esses procedimentos também podem oferecer privação física dos sentidos, conforto para o corpo e as condições propícias para a libertação da consciência. Questões sobre a lição 8. 1. Escreva o seu próprio ritual de unfasting. 2. Faça um registro dos rituais de nascimento, quickening e de travessia da ponte. 3. Relacione os métodos que utilizou para limpar o seu canal intuitivo. Quais foram os seus impedimentos pessoais ou bloqueios para a canalização? Anote a informação canalizada abaixo. 4. Lista alguns dos meios pelos quais desenvolveu suas capacidades psíquicas. Quais foram os resultados das técnicas usadas? Questões avaliatórias sobre a lição 8.1. O ritual de unfasting wicano é uma cerimônia que une um homem e uma mulher para sempre? 2. Em que idade a criança é iniciada na arte? 3. Quais as duas principais categorias de canalização? 4. Relacione pelo menos 5 pontos principais que você precisa trabalhar para desobstruir sua mente para a canalização. 5. E você perdeu as chaves do seu carro. Não sabe se elas estão no seu quarto, na sala, na cozinha ou no escritório. Como você as localiza? Cite 2 métodos. 6. E você vê uma grande fenda na aura do seu pai, próxima à região do coração. O que você fala para ele e porquê? Leituras recomendadas. Auto-Read de Aura, Auto-Develop Psychometry, Auto-Develop Clairvoyance, de W. Butler. Practical Color Magic, de Raymond Buckland. Leituras complementares. The Principles and Practice of Radiesthesia, de A.B. Mermet. Amazing Secrets of the Psychic World, de Raymond Buckland e Edward Carrington. Lição 9. Adivinhação. Para a pessoa leiga, parece quase mágico que alguém possa ver o futuro, adivinhar o que vai acontecer. O dicionário Webster define a palavra adivinhação da seguinte maneira: a arte de prever eventos futuros ou descobrir coisas secretas ou obscuras, com o auxílio de seres superiores, os deuses. Ou por meio de certos rituais, experimentos, observações, etc. De acordo com isso, portanto, não seria mais correto nos referirmos à previsão do tempo que vemos na TV ou lemos nos jornais como um prognóstico do tempo. Seja como for, a adivinhação é um instrumento útil e tem um lugar definido na arte. Existem muitos meios de se ver o futuro. Ver o futuro. Seria mais preciso dizer, estar ciente das forças em ação que podem trazer um provável resultado no futuro. Nós criamos a nossa própria realidade. Nada é predeterminado, nada tem que ser. Se uma pessoa deseja um resultado diferente,
ela tem dentro dela o poder para alterá-lo. O tarô. Como praticante da arte, como você é capaz de ver o futuro? Bem, já mencionamos a canalização e o pêndulo. Mas um dos instrumentos mais comuns e populares, usado por bruxos e não bruxos, é o tarô, que pertence à categoria de adivinhação conhecida como cartomancia, ou adivinhação pelas cartas. As cartas do tarô são as mais antigas cartas de baralho conhecidas, no entanto, sua origem exata perdeu-se nas areias do tempo. A teoria mais aceita é de que elas foram levadas para a Europa pelos ciganos e que se originaram, assim como os ciganos, na Índia. O mais antigo baralho conhecido data do século XIV. O tarô consiste em 78 cartas, divididas em duas categorias, os arcanos menores e os arcanos maiores. Os arcanos menores são compostos de 56 cartas e divididos em 4 naipes de 14 cartas cada um. Foi dos arcanos menores que o nosso baralho comum originou-se. Os naipes do tarô são espadas, pentáculos, algumas vezes chamado de moedas, bastões ou paus e copas. Seus correlativos modernos são espadas, ouros, paus e copas, respectivamente. Cada naipe é numerado de 1 loás a 10, mais as cartas da corte, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Em algum ponto do seu desenvolvimento posterior, o cavaleiro foi retirado e o pajem ficou conhecido como jeco ou valete. Os arcanos maiores, conhecidos também como trunfos maiores, têm 22 cartas, cada uma com uma figura alegórica com significado simbólico. Essas figuras são associadas, por muitos ocultistas, às 22 cartas do alfabeto hebraico. 1 O Mago Aleph. 2 A Papisa Bet. 3 A Imperatriz Gimel. 4 O Imperador Dailed. 5 O Papa é 6 Os Amantes Vav 7 O Carros Ain 8 A Justiça Test 9 O Ermita Ter 10 A Roda da Fortuna Yod 11 A Força Caf 12 O Enforcado Leimed 13 A Morte Mãe 14 A Temperança Nul 15 O Diabo Seimek 16 A Torre Ain 17 A Estrela Pé 18 A Lua Tzadi 19 O Sol Kof 20 O Julgamento Res 21 O Mundo Gen 0 O Louco Tav. Os ocultistas, infelizmente, não concordam com todas essas associações. Enquanto MacGregor, por exemplo, concorda com a tabela que apresentei, Paul F. Caso coloca a carta do louco no início, movendo todas as cartas para uma posição acima. 0 O Louco Aleph. 1 O Mago Bet. 2 A Papisa Gimel. Etc. Para ajudar a complicar o assunto, aí. White e Paul Cass atribuíram o número 8 à carta da força e o número 11 à carta da justiça, embora praticamente todos os escritores e baralhos atribuam o número 8 à justiça e o 11 à força. Muitos escritores de tarô afugentam os estudantes desnecessariamente com suas interpretações e descrições veladas e imponentes. Um desses escritores disse, sobre os arcanos maiores, seu simbolismo é um tipo de taquigrafia da metafísica e do misticismo. Ali estão verdades tão sutis e divinas que as expressar mal na linguagem humana seria um sacrilégio. Somente o simbolismo esotérico pode revelá-las ao espírito interior do buscador. Ele continua, entretanto, a expressá-las em linguagem humana, e devo confessar que pretendo fazer o mesmo. Como as cartas funcionam e como são usadas. Assim como todas as técnicas de adivinhação, o tarô, a bola de cristal, as folhas de chá, etc., são simplesmente um ponto focal para os nossos poderes psíquicos. O placebo para a canalização. Um bom sensitivo poderia usar as cartas de um baralho em branco para fazer uma leitura. Portanto, você, com um pouco de prática, poderia fazer o mesmo. Mas por que não iniciar pelo jeito mais fácil? Não há razão para não usar esses recursos, esses pontos focais, se eles podem facilitar as coisas. Existem muitas sequências de cartas ou tiragens possíveis. Todos parecem ter a sua tiragem favorita. Nesta lição, examinarei 2 ou 3 delas para que você possa experimentá-las e escolher uma, ou mais, que mais lhe agrade. Muitas tiragens pedem um significador, uma carta para representar a pessoa para quem a leitura está sendo realizada.
E essa pessoa para quem você está lendo as cartas é chamada de consulente. Muitos livros sugerem cartas específicas, por exemplo, a Rainha de Espadas se estiver lendo para uma mulher mais velha, de cabelos escuros. Ignore essas sugestões. Cada pessoa é uma pessoa. Se está lendo as cartas para duas mulheres diferentes, mesmo que as duas sejam maduras e tenham cabelos castanhos, a mesma carta não seria correta para ambas. Para selecionar o seu significador, observe o seu consulente. Olhe nos olhos dele, segure-lhe as mãos, sintonize-se com ele. Então repasse por todas as cartas do baralho até encontrar aquela que sentir ser a certa para representar essa pessoa. Você pode fazer isso várias vezes até identificar a carta certa ou pode simplesmente sortear uma carta. Pegue essa carta e dê o resto do baralho ao consulente. Ele deve manuseá-lo e embaralhá-lo, concentrando-se num problema ou numa questão específica. Depois de alguns instantes, ele deve cortar o baralho com a mão esquerda e dispô-lo na mesa à esquerda, à medida que o divide em 3 montes separados. Em seguida, você pega os montes, do meio em primeiro lugar, depois o monte da direita, colocando-o em cima do primeiro, e em seguida o monte restante, que vai em cima dos demais. Tiragem celta. Agora espalhe as cartas na mesa, viradas para baixo. Peça ao consulente para pegar 10 cartas, aleatoriamente, uma de cada vez. Essas serão as 10 cartas que você usará na leitura. A primeira tiragem que descreveremos é uma das mais usadas e precisas. É conhecida como a antiga tiragem celta. Coloque o significador, a carta que escolheu para representar o consulente, voltado para cima, no centro da mesa. Essa carta mostra, ou indica, a fachada da pessoa. Mostra o tipo de impressão que ela gosta que as pessoas tenham dela. Essa carta é então coberta pela primeira carta que o consulente pegou, com a face voltada para baixo. Essa carta representa aquilo que o encobre. Sobre essas duas cartas, é colocada, na horizontal, a segunda carta escolhida pelo consulente. Ela representa do que cruza o caminho do consulente. A terceira carta é colocada mais acima, o que a coroa, e a quarta carta, mais abaixo, o que é inferior a ela. À direita, é colocada a quinta carta, que representa o que está atrás dela. E, à esquerda, é colocada a sexta carta, que representa o que está diante dela. As 4 cartas restantes são colocadas à direita, na ordem em que são tiradas, uma acima da outra, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª, ele mesmo, sua casa, seus medos e esperanças e o resultado final, respectivamente. As cartas são, então, viradas uma de cada vez enquanto você as interpreta, o que eu explico logo em seguida, de acordo com a posição em questão. Quanto ao significado de cada posição, saiba que a primeira carta mostra a atmosfera que cerca a pessoa, ou a questão, o problema a respeito de que o consulente perguntou, não necessariamente em voz alta, trata-se da questão, do problema em que ele estava concentrado enquanto embaralhava e manuseava as cartas. A segunda carta mostra que forças e influências estão agindo contra ele. Ela pode até mesmo mostrar, ou indicar, uma pessoa que a esteja impedindo ou cruzando a seu caminho de alguma forma. A carta número 3 mostra os ideais do consulente, o que ele está almejando, embora possa não estar conseguindo. Isso será indicado na carta 10. A carta número 4 mostra a mulher, ou o homem real, a inconsciência do consulente, sua verdadeira base. A carta número 5 mostra o que já aconteceu. Poderia ser ou o passado imediato ou, de modo geral, toda a vida passada dessa pessoa. A carta 6, por outro lado, mostra o que causará efeito de imediato, dentro dos 6 a 12 meses seguintes, no máximo. A carta 7 mostra mais sobre o próprio consulente, como ele se sairá, de forma geral, na vida e especialmente no futuro imediato. A 8 trata dos amigos que estão próximos, sejam parentes de sangue ou não. A carta 9 mostra seus medos e esperanças, e a 10 revela o resultado final. Pode acontecer de algumas cartas confirmarem outras.
Deve haver alguma similaridade, por exemplo, entre as cartas 4 e 7 e similaridades entre a 2 e a 9. O conjunto todo pode dar alguma indicação do que espera o consulente na carta 10. Se a maioria das cartas for de arcanos maiores, tenha certeza de que as forças em ação são poderosas. Quaisquer mudanças serão drásticas, quaisquer retrocessos serão grandes retrocessos, quaisquer avanços serão progressos significativos. São poderosas. Quaisquer mudanças serão drásticas, quaisquer retrocessos serão grandes retrocessos, quaisquer avanços serão progressos significativos. A interpretação. Mas como é que você interpreta as cartas? Existem muitos livros sobre o tarô, a maioria deles oferece possíveis interpretações para cada uma das cartas. Aconselho que você compre recomendo uma das obras de Eden Gray, ou de Tarot Revealed ou a Complete Guide to the Tarot. Leia o livro todo, para ter uma ideia das interpretações tradicionais. Depois, coloque o livro de lado. Mais uma vez, deixe-me enfatizar que não existem duas pessoas iguais. Se estiver lendo para duas pessoas diferentes e acontecer de a mesma carta aparecer na mesma posição para ambas, é muito improvável que elas tenham o mesmo significado, a interpretação descrita no livro, para as duas pessoas. Elas são pessoas diferentes, a carta significará coisas diferentes para cada uma delas. Como, então, você fará a interpretação? Siga os seus instintos, seus sentimentos, sua intuição. Enquanto vira cada carta, pense na posição que ela ocupa. Por exemplo, a posição número 6, o futuro imediato. O que, na ilustração da carta, vem à sua mente com mais ímpeto quando a vira para cima. Invariavelmente uma coisa, um pequeno detalhe do desenho, prenderá seu olhar primeiro. Pense no que esse objeto, essa cor ou esse símbolo pode significar, nesse exemplo, referente ao futuro imediato do consulente. Por exemplo, suponha que esteja usando um Tarot Rider-Waite, descreveremos os diferentes baralhos depois, e vir a carta da morte. Isso significaria a morte no seu futuro próximo? Não. A interpretação dada num livro é uma transformação, mudança. Algumas vezes seguida ou precedida por destruição. Algumas vezes nascimento ou renascimento. Isso poderia significar a morte de uma ideia ou de um emprego, talvez levando a um renascimento num novo emprego. Eu gostaria de mencionar aqui que ajudará de forma incomensurável se você desconsiderar os títulos dos arcanos maiores. A morte não é necessariamente a morte física, a justiça não é necessariamente justiça, o diabo não é necessariamente um diabo, e assim por diante. Usando o seu próprio método, no entanto, você vai descobrir que existem muitas outras possibilidades. Um barquinho, no plano de fundo da carta da morte, pode chamar a sua atenção, levando-a a associá-lo a uma viagem. Ou você pode ficar impressionado com o nascer, ou o pôr, do sol entre as duas torres, ou com a figura de uma rosa na bandeira ou com a figura de um bispo. Existem muitas coisas que podem chamar a sua atenção nessa carta. Você descobrirá que é uma coisa diferente cada vez que você a tira, o que o leva a fazer uma leitura diferente e, portanto, mais pessoal para cada indivíduo. Logo, não se atenha aos livros. Use os seus próprios poderes. Ao fazer a interpretação, você precisa ter em mente que o naipe de espadas está geralmente associado a problemas e infortúnios, e ao elemento ar. O naipe de copas está associado ao amor e à felicidade, e ao elemento água, o naipe de bastões, aos empreendimentos, ao sucesso e ao sexo, e ao fogo, o naipe de moedas associa-se ao dinheiro e à terra. Isso não significa, é claro, que todas as cartas de espadas voltadas para cima tenham que refletir problemas e infortúnios. Essas são associações gerais, por isso só as tenha em mente. Você também precisa experimentar a tiragem da árvore da vida para verificar se gosta dela ou não. Esse método lança mão de 10 cartas, mais o significador.
1. A inteligência superior do consulente. 2. A força criativa. 3. Vida, sabedoria. 4. Virtudes, qualidades. 5. Conquista. 6. Saúde. 7. Amor ou luxúria. 8. Artes, habilidades, filhos. 9. Imaginação, criatividade. 10. Lar. Uma tiragem bastante útil, especialmente para uma leitura rápida, é do Caminho Seax-Wicca, composto de 8 cartas, tiradas pelo consulente, além do significador. S. Significador. 1. Eu interior. 2. Metas, ideais. 3. Passado. 4. Família. 5. Saúde. 6. Religião. 7. Amigos. 8. Resultado final ou futuro. Pratique tanto quanto puder. Leia para todo tipo de pessoa, aquelas que você conhece bem e as desconhecidas. Não tenha medo de dizer o que vê, no entanto, tome cuidado com as palavras. Por exemplo, se você vê, nas cartas, a morte ou algum acidente ruim se aproximando, não diga ao consulente, você vai morrer. Diga à pessoa que, da maneira como as coisas estão evoluindo no momento, seria mais sensato ter mais cautela no futuro próximo, pois existe a possibilidade de ocorrer um acidente. E isso é tudo, uma possibilidade. Podemos mudar o que está no nosso caminho. Não leia para a mesma pessoa, ou para si mesmo, com muita frequência. Uma boa dica é examinar as cartas usadas na leitura para ver quantas cartas dos arcanos maiores estão presentes. Se forem muitas, 4, 5 ou mais, isso é sinal de que existem forças poderosas em ação. É improvável que haja grandes mudanças no mês seguinte, por isso não há razão para fazer outra leitura nesse período, a menos, claro, que seja para examinar uma questão totalmente diferente. Se houver poucos ou nenhum arcano maior na tiragem, isso significa que as forças estão amenas e sujeitas a mudanças. Por isso é aconselhável reexaminar a situação em aproximadamente uma semana. Há uma grande variedade de taros à venda. Pelo menos na última contagem havia em torno de 250 tipos diferentes no mercado. O mais conhecido é o Rider-Waite, que certamente é uma boa opção para iniciantes e para leitores experientes. A vantagem dele é o fato de que todas as cartas têm uma imagem diferente, tanto os arcanos maiores quanto os menores. Muitos taros não têm simbolismo para os arcanos menores. O 3 de espadas, por exemplo, só traz a imagem de 3 espadas, o 4 de espadas, a imagem de 4 espadas, e assim por diante. No tarô Rider-Waite, há uma cena completa, incluindo as 3 espadas, na carta do 3 de espadas, uma cena completamente diferente na carta do 4 de espadas e a mesma coisa em todos os arcanos menores. Isso obviamente oferece uma margem de interpretação muito maior. Outro tarô muito bom, baseado no Rider-Waite, é o Morgan Greer. Na verdade, eu prefiro esse tarô ao Rider-Waite. Para experimentar algo bem diferente e com um simbolismo realmente empolgante, eu recomendaria o tarô Tot, projetado por Aleister Crowley. Experimente vários deles e encontre o seu favorito. A escriação é uma prática fascinante em que você literalmente vê o futuro, o presente ou o passado, numa superfície reflexiva. Quase qualquer superfície refletiva pode ser usada para esse tipo de adivinhação. Uma bola de cristal e um espelho são as duas melhores opções. Vamos primeiro examinar a bola de cristal. O cristal da bola não deve ter falhas ou manchas, nem arranhões na superfície ou bolhas internas. Evite materiais sintéticos, que arranham facilmente. Coloque a bola sobre um fundo preto. Um tecido de veludo preto é o ideal. Você pode cobrir uma mesa com ele ou as suas mãos, se quiser segurar o cristal. O fundo preto garante que você não veja nada ao redor da bola que possa distraí-lo, enquanto olha fixamente para ela. Inicialmente, convém que esteja sozinho, num cômodo silencioso e pouco iluminado. Seu templo, com certeza, é o lugar ideal. Deixe apenas uma luzinha acesa, de preferência uma vela. E posicione a luz de forma que você não possa vê-la refletida diretamente no cristal queime. Um incenso aromático, pois isso também o ajudará a se concentrar. Trabalhe dentro de um círculo consagrado, pelo menos no começo.
Posteriormente, se quiser usar o cristal em algum outro lugar, simplesmente se imagine cercado por uma esfera de luz branca e protegido dentro dela. No entanto, mesmo nesse caso eu aconselho a lançar o círculo em torno de si mesmo com o seu atame. Comece fazendo uma oração de proteção, como o Salmo da Seaxuica. Em seguida peça ao Senhor e à Senhora para que lhe deem suas orientações e sua proteção. Agora, sente-se e olhe fixamente para o cristal, tentando manter a mente em branco. Isso não é fácil e requer prática. Não fixe os olhos na bola sem piscar, isso causará fadiga nos olhos. Contemple a bola, piscando os olhos naturalmente quando necessário. Não tente imaginar nada na bola. Apenas procure manter a mente em branco. Depois de um tempo, algo em torno de 2 a 10 minutos, parecerá que a bola está se enchendo de uma névoa branca ou de fumaça. A névoa vai ficando cada vez mais densa, até a bola parecer tomada por ela. Depois, mais uma vez de forma gradual, a fumaça vai diminuir e desaparecer, deixando atrás de si uma imagem, quase como a tela de uma televisão portátil. Ela pode ser em preto e branco, mas é mais provável que seja colorida. Pode ser do passado, do presente ou do futuro. Também é muito provável que seja uma imagem simbólica, que requer alguma interpretação, assim como um sonho. Inicialmente, você não terá muito controle sobre o que está vendo. Apenas deve observar o que aparecer. À medida que adquire prática, no entanto, você pode meditar por alguns minutos para tentar contemplar o que deseja ver. Então, quando começar a fixar seu olhar na bola, limpamente e tente mantê-la em branco. Muitas pessoas são bem-sucedidas na prática da escriação. Se não conseguir nada na primeira tentativa, tente novamente no dia seguinte e no próximo também. Talvez você precise praticar uma semana ou mais antes de conseguir algum sucesso, mesmo assim, não desista. Só não tente mais do que 10 a 15 minutos por dia. Se não puder comprar um cristal, você pode usar uma lente de aumento comum. Se for polida e colocada sobre um tecido de veludo preto, funcionará quase tão bem quanto a bola. Seja o que for que escolha, a bola ou a lente, certifique-se de usá-la apenas para a escriação. Não deixe que nenhuma outra pessoa faça uso dela ou a manuseie. Guarde-a embrulhada num tecido, veludo ou seda preta, e não a deixe sob a luz do sol. Existe o costume tradicional de se carregar do cristal, deixando-o sob a luz da lua cheia uma vez por mês. Para algumas pessoas, o espelho negro parece funcionar melhor do que a bola de cristal. Não é difícil fazer um. Você só precisará de um pedaço de vidro sem trincas ou imperfeições. Para deixá-lo opaco, limpe o vidro com água rasa e cubra um dos lados com 3 camadas de betume, usando um pincel. Espelho negro para escriação. Um método muito mais fácil é simplesmente pintar o lado de trás do vidro com uma tinta spray preta. Pode não parecer muito mágico, mas não se esqueça de que o espelho é só um ponto focal para ajudar na concentração. As imagens ou verdadeiras são projetadas pelos seus poderes, elas não vêm de dentro do espelho ou do cristal. Um vidro côncavo é o ideal. Algumas vezes é possível encontrar, numa loja de antiguidades, o vidro convexo da parte da frente de um relógio. Nesse caso, bastará virá-lo para que fique côncavo. Coloque o vidro numa moldura. O formato não é importante, pode ser redondo, oval, retangular ou quadrado. Entalhe ou pinte na moldura os nomes do senhor e da senhora em escrita rúnica ou em algum outro alfabeto mágico. Veja a lição 12. Enquanto faz isso, na verdade, durante toda a operação de confecção do espelho, concentre os seus pensamentos no propósito do espelho, ou seja, a projeção de cenas do passado, do presente e do futuro. Exemplos de espelhos negros. Consagre o espelho em seu círculo, usando o ritual de consagração apresentado na lição 5, mas substituindo a palavra espelho por a faca. Quando não estiver em uso, mantenha o espelho embrulhado no tecido preto. Para facilitar, antes de investir numa bola de cristal ou confeccionar um espelho, experimente praticar a escriação com um copo de água. Para isso, basta pegar um copo comum e enchê-lo com água límpida. Olhe fixamente para ele, do modo como foi descrito acima.
Esse método funciona tão bem quanto os outros. Os bastões saxónicos. Os bastões saxónicos são muito bons para se obter uma resposta rápida a uma pergunta direta. De certa forma, eles são semelhantes ao I Ching, embora bem menos complicados. São necessárias 7 varetas, os bastões, de madeira. 3 delas devem ter em torno de 20 cm de comprimento e 4 em torno de 30 cm. Uma das varetas maiores deve ser marcada ou decorada de algum modo, para ser a vareta Witten, ou guia. Na verdade, você poderá decorar todas as outras varetas com runas e símbolos, se quiser, mas só certifique-se de que a vareta Witten se destaque das demais. De joelhos, coloque a vareta Witten no chão, diante de você. Pega as outras 6 varetas e segura-as em pé, sobre a vareta Witten. Feche os olhos e esfrega as varetas entre as 2 mãos, para misturá-las enquanto se concentra na pergunta. Mantendo os olhos fechados, segure todas as 6 varetas com a mão direita, esquerda, se for canhoto, e puxe a ponta de uma vareta com os dedos da outra mão. Ainda concentrado na sua pergunta, enquanto abre a mão direita. Todas as varetas cairão no chão, exceto aquela que você segurou com a mão direita. Abra os olhos. 1. Se houver mais varetas longas do que curtas no chão, então a resposta à sua pergunta será afirmativa. 2. E se houver mais varetas curtas do que longas no chão, excluindo-se a vareta Witten, então a sua resposta será negativa. 3. Se nenhuma vareta tocar a vareta Witten, isso significa que a resposta será exata, com fortes influências em curso. 4. Se nenhuma vareta estiver fora do chão ou repousando sobre as outras, as circunstâncias são nebulosas, influências ainda em curso, e nenhuma resposta exata pode ainda ser dada, independentemente do item 1 e 2. 5. Se todas as varetas apontarem na direção da vareta Witten, então você, ou a pessoa para quem estiver perguntando, terá um papel decisivo na decisão da pergunta. 6. Se nenhuma das varetas apontar na direção da vareta Witten, então o assunto será resolvido sem a sua interferência, ou do consulente. Assim como com a bola de cristal e as cartas de tarô, não deixe que ninguém mais utilize as suas varetas. Elas são seus instrumentos pessoais. Mantenha-as guardadas e embrulhadas em tecido preto. A quiromancia. A quiromancia, nome dado em homenagem a leis de Amon de Louis Amon, um famoso quiromante do século XIX, que também era chamado de bruxeiro, é outro método popular e exato de adivinhação. Sabe-se que ele era comum na Idade Média e já existia na época em que Grécia e Roma estavam em seu apogeu. Com base nas informações dispersas que temos da Europa celta, há razões para se acreditar que, nessa região, existia uma crença de que a mão era um reflexo da pessoa. Assim como outros tipos de adivinhação, há um conjunto de significados fixos que é preciso aprender, neste caso, o mapa da mão e o significado das linhas. Há também a necessidade de se ouvir a intuição. A mão não se mantém igual do começo ao fim da vida. As linhas que você vê em sua mão agora não são exatamente as mesmas que estavam lá um ano atrás e provavelmente são muito diferentes do que foram 5 anos atrás. Embora sua mão lhe dê um resumo do que é a sua vida, ela não determina o que acontecerá. Você mesmo dará a decisão final ao curso que a sua vida terá. Quer queira quer não, você é o comandante do navio. A quiromancia, assim como um exame médico, é uma leitura estritamente diagnóstica. Ela pode indicar as forças que estão em ação dentro de você ou dentro de outra pessoa e pode apontar os resultados lógicos da ação dessas forças. Você pode aceitá-las como são ou começar a mudá-las. Assim como com o tarô, seja muito cuidadoso ao comunicar o que está vendo na palma da mão de uma pessoa. Algumas linhas podem mostrar uma área em particular na qual o seu consulente tem problemas muito sérios. Nesse caso seria melhor dizer, veja uma área de possível fraqueza, portanto você deve ser cauteloso. Pode acontecer de você se deparar com uma combinação particular de linhas que indique uma morte prematura. Se for esse o caso, não deixe escapar nenhuma palavra a respeito do que vê. O melhor é enfatizar a
Necessidade de muita cautela no futuro para evitar doenças, acidentes, violência ou o que quer que as demais características da mão da pessoa possam sugerir como possíveis causas. Lembre-se, a quiromancia é só um diagnóstico, nunca é uma afirmação definitiva. Como quiromante, sua atitude é de grande importância. Nunca tente fazer adivinhações por conta própria, acrescentando observações e fatos já conhecidos, não mostrados na palma da mão. O ideal é que você não saiba nada da pessoa que estiver fazendo a leitura. As mãos dela e a sua intuição devem ser o suficiente. Sempre que encontrar alguém pela primeira vez, você pode fazer uma tentativa e, quem sabe, obter uma primeira impressão muito útil da personalidade dessa pessoa, dando uma discreta olhadela nas linhas da mão dela. As primeiras observações. Cada quiromante tem uma maneira de trabalhar, pois essa é uma arte muito individual. Alguns explicarão cada passo para o consulente, esclarecendo a razão de cada observação. Outros apenas vão relatar o que veem. As orientações a seguir se baseiam num antigo método, mas qualquer forma de leitura da mão provavelmente seguirá o mesmo padrão. Convém observar o formato das mãos logo de início, mas só faça suas observações a respeito por último e no contexto da sua leitura. Geralmente uma pessoa com mãos e dedos longos e articulados tende a ser contemplativa e artística, enquanto alguém com mãos e dedos curtos e largos tenderá a fazer coisas e apreciar a vida sem se preocupar muito com seus significados mais profundos. Para uma pessoa destra, a mão esquerda mostra as características com que ela nasceu e o curso que sua vida teria seguido se as coisas ficassem inalteradas desde que ela nasceu. A mão direita dessa pessoa mostra o que ela tem feito na vida até o momento da leitura. Alguém que sempre está tentando melhorar a própria sorte na vida e evita depender dos outros provavelmente apresenta uma grande diferença entre as duas mãos. Se a pessoa é canhota, os papéis da mão esquerda e direita são invertidos. É melhor começar a leitura com a mão que mostra as características da pessoa quando nasceu e que ainda está na mente inconsciente dela. Se as linhas da mão forem profundas e bem delineadas, isso indica que a pessoa vive e entende muito a alegria e a dor que a vida lhe reserva. Se, entretanto, as linhas da mão forem muito fracas e quase imperceptíveis, isso significa que a pessoa tende a ser superficial e desinteressante. Essa pessoa pode ganhar muito saindo por aí e aproveitando a vida. Leitura da palma da mão. A linha na forma de ocorrente indica uma fraqueza no aspecto que a linha simboliza. Muitas linhas indicam uma pessoa muito complexa. A linha da vida. A linha da vida é a maior linha da mão. Ela indica, em termos gerais, o curso que a sua vida seguirá. Como mostra a ilustração, a linha da vida faz uma curva em volta do polegar. No seu início, ela geralmente está unida com a linha da cabeça. E o ponto em que essas duas linhas se separam indica o período em que você se torna emocionalmente independente dos seus pais. Se as duas linhas nunca estiverem em contato, isso indica que você é uma pessoa muito independente. A linha da vida é a única linha da palma da mão que se pode dividir numa escala aproximada de anos e, por isso, ela pode ser usada para se prever grandes acontecimentos. Para isso, pegue um lápis de grafite macio e divida a linha da vida em 3 partes iguais. A primeira parte, incluindo aquela que está ligada à linha da cabeça, representa os primeiros 25 anos da sua vida e pode ser subdividida durante a leitura da palma da sua mão. A mesma coisa pode ser dita das duas outras partes, embora a terceira deva ser um pouco condensada. Uma linha da vida profunda e bem definida, que se prolonga por toda a extensão da palma, é sinal de uma vida plena e empolgante, com uma boa saúde do início ao fim. Uma linha em forma de corrente mostra provavelmente uma saúde debilitada. Se a linha tiver forma de corrente na parte final, deve-se tomar cuidado com uma saúde precária nos últimos anos da vida. Uma linha paralela à linha da vida, ao lado do Monte de Vênus, mostra sorte e vitalidade natural. Esse sempre é um bom sinal. Na maioria das mãos, você perceberá que há um número de linhas minúsculas que vão da linha da cabeça até a linha da vida. Cada uma delas indica uma meta de algum tipo que será realizada.
Se você traçar a escala do tempo cuidadosamente, vai conseguir prever, com uma margem de erro de 2 anos, quando o maior acontecimento acontecerá. E qual será esse acontecimento? Isso, infelizmente, está fora do alcance da quiromancia. Passados cerca de 2/3 da linha da vida, às vezes há um triângulo formado por 2 linhas pequenas e curtas e uma parte da linha da vida. Se esse triângulo, que pode ser de tamanhos variados, estiver presente, então a pessoa possui um talento de alguma espécie, algum tipo de arte, que lhe dará uma considerável satisfação pessoal. Se o talento não for evidente, deixe que a pessoa reflita um pouco e examine seus interesses. Ela descobrirá que talento é esse. Um ângulo ou uma súbita mudança de direção na linha da vida mostra que haverá uma mudança no curso da vida. Calcule e descubra a data aproximada. Convém ter cautela nesse período da vida, pois as coisas poderão mudar radicalmente. Do mesmo modo, uma ramificação na linha da vida indica que a pessoa, num dado momento, terá de fazer uma grande escolha na vida. É um período para refletir e fazer planos. Um rompimento na linha da vida significa problemas e, se ele ocorrer em ambas as mãos, a menos que se tome muito cuidado, poderá indicar uma fatalidade. Se, entretanto, uma nova linha começa ao lado da que se rompeu, ou se há uma linha paralela à linha da vida que continua sem se romper, ao longo do Monte de Vênus, o problema não será tão drástico. A linha da cabeça e a linha do coração. Preste atenção ao comprimento das linhas da cabeça e do coração, pois isso indica se a pessoa se inclina mais para a intelectualidade ou para as emoções e a intuição. No caso de muitas pessoas, essas linhas têm quase a mesma extensão, em outros casos, existe uma pequena diferença. O quiromante é quem deve julgar se essa diferença tem alguma importância ou não. A linha da cabeça. A linha da cabeça mostra, pela sua extensão e profundidade, a capacidade intelectual da pessoa. Como já mencionei, as linhas da cabeça e do coração devem ser consideradas sempre em conjunto, pois as duas oferecem informações a respeito do importante relacionamento entre a mente e as emoções. Uma linha da cabeça longa, profunda e bem definida mostra um intelecto forte e lúcido, do qual a pessoa muito se vale. Se a linha da cabeça for muito longa, mas inclina-se para baixo, em vez de cruzar a mão, a pessoa tem uma inteligência aguçada, mas que tende a usá-la para atingir objetivos duvidosos. Ela pode estar no caminho da mão esquerda e pode se tornar bastante poderosa. Orientar para que siga um caminho melhor, se puder, mas não se interponha no caminho dela. Em raras ocasiões, você encontrará alguém cujas linhas da cabeça e do coração se unem, formando uma única linha profunda, que atravessa a mão. Essa pessoa sempre é um interessante objeto de estudo, pois nesse caso a cabeça e o coração estão unidos e poucas barreiras podem se erguer diante daquele cujo intelecto e a intuição seguem na mesma direção. Essa pessoa é provavelmente um gênio, sabe ela disso ou não, ou provavelmente sabe. Entretanto, ela deve sempre manter o controle da mente e ser disciplinada, pois há uma tênue divisão entre uma mente forte e controlada e o caos descontrolado do desequilíbrio mental. Essa pessoa é como um carro de corrida com um motor muito potente, ele pode ter um desempenho incrível, mas é preciso ter muita cautela para não perder o controle. A linha do coração. A linha do coração mostra, por meio da sua extensão e profundidade, o ímpeto emocional e intuitivo da pessoa. Assim como já mencionei, ela deve ser sempre considerada em conjunto com a linha da cabeça, pois o relacionamento entre essas duas linhas é muito importante. Alguém que tem uma linha do coração longa e profunda provavelmente sente em profundidade tanto o bem quanto o mal, tanto a alegria quanto a tristeza em sua vida. As emoções serão importantes para essa pessoa, e é provável que o julgamento e a intuição se contradigam. É interessante notar que hoje em dia muitas pessoas têm uma linha do coração mais forte na mão esquerda, a inconsciência, do que na direita, a consciência. Nesse caso, a linha da cabeça será mais desenvolvida na mão direita. A razão é simples: a civilização moderna, para o bem ou para o mal, enfatiza o intelecto em detrimento do coração, mas, por essa mesma razão, você descobrirá, invariavelmente, que, depois de conhecer a arte e se desenvolver mais, com base nos
Seus ensinamentos e filosofias, a linha do coração da sua mão direita ficará mais parecida com a da mão esquerda. A linha do destino. A linha do destino, algumas vezes chamada de linha da sorte, não está presente na mão de todas as pessoas. Sua extensão e sua profundidade mostrarão quanta sorte a pessoa poderá ter na vida. Em alguns, essa linha é forte e profunda desde o punho até o dedo médio. Para essas pessoas, a sorte parece estar sempre presente, e elas aparentemente não têm de fazer nenhum esforço para que isso aconteça. Para a grande maioria, no entanto, a linha do destino é fraca ou não existe. Qualquer sorte que a pessoa tenha vem somente por meio do trabalho árduo. A linha do destino pode lhe dar algumas indicações muito valiosas sobre as falhas de personalidade que geralmente não são tão aparentes. Por exemplo, a linha pode ser profunda e ininterrupta até a linha do coração, depois se interromper ou desaparecer completamente. Uma pessoa com esse tipo de linha deixará que as emoções bloqueiem muitas coisas boas que a vida lhe traria. Perceba ela ou não. Preocupação, o medo, o mau humor, e assim por diante, a restringem muito. Um breve conselho a esse respeito pode ser, de fato, bastante valioso. De modo parecido, uma linha do destino interrompida ou terminando na linha da cabeça indica uma pessoa que acaba atrapalhando o fluxo dos acontecimentos em sua vida, sendo muito cautelosa e refletindo demais sobre os acontecimentos. Quando ela finalmente toma uma decisão, a oportunidade já passou e ela perdeu a chance. Cada um desses problemas pode ser superado se ela observá-los e corrigi-los antes que causem dano. Alguém cuja linha do destino comece sobre o Monte da Lua provavelmente terá uma vida pacífica e agradável. Segundo uma antiga tradição, a pessoa será feliz sem fazer nenhum esforço. Se a linha começar nos pulsos, a riqueza será herdada ou terá uma carreira gratificante. Se a linha do destino se ramificar perto da base da mão, com uma ramificação seguindo na direção do Monte da Lua, a sorte virá na forma de um casamento ou outro tipo de ligação. As linhas do casamento. As linhas do casamento ficam acima do início da linha do coração. A pessoa provavelmente terá mais de uma dessas linhas, talvez 4 ou 5. As chamadas linhas do casamento não indicam necessariamente o número de casamentos que a pessoa terá. Elas são, de modo mais preciso, as marcas dos amores que ficarão impressas no coração. Serão doces ou amargos episódios relembrados ao longo da vida. Cada uma dessas linhas mostrará, de acordo com a sua extensão e profundidade, quão profunda foi a marca que a outra pessoa deixou. Para obter uma escala bastante aproximada de tempo, basta notar se a linha do casamento em questão está perto da linha do coração, indicando o início da vida, ou da articulação do dedo, mais próximo do final da vida. As linhas dos punhos. As linhas dos punhos, na base da mão, podem ser uma indicação genérica do tempo de vida. Cada linha completa e bem formada representa 20 anos completos. Mas os pulsos mudarão consideravelmente no decorrer da vida, e as escolhas e o meio de vida serão os fatores finais para determinar de maneira exata quanto tempo essa vida vai durar. O Monte de Vênus. O polegar e a sua base estão sob a influência de Vênus. A base, ou Monte de Vênus, pode oferecer um interessante retrato do afeto, da bondade e da afeição que a pessoa demonstra com os outros. Se o monte for quente, arredondado, cheio e firme, a pessoa está sob as influências de Vênus. É agradável com os amigos, encantadora no amor e uma pessoa cuja bondade sempre provoca uma resposta receptiva das outras. Se, no entanto, o Monte de Vênus não tiver muita profundidade, for seco e rígido, isso indica que se trata de uma pessoa fria e superficial, com pouca tolerância e pouco afeto com relação aos demais, e por isso recebe pouco ou nada em troca. Mas não diga isso à pessoa que estiver fazendo a leitura. Diga que ela deveria se soltar mais e aprender a gostar dos outros. Muitas vezes, várias linhas verticais e horizontais cruzam o Monte de Vênus. Nesse caso, trata-se de uma pessoa que, por tudo mais que a sua mão revelar, não é tão serena quanto parece. No fundo, ela sente emoções intensas que mantém longe dos olhos de todos. O Monte da Lua.
Desde os tempos antigos, a lua é relacionada ao sobrenatural. Isto também ocorre na quiromancia. Um triângulo nesse monte indica um talento natural para o esoterismo. Quaisquer linhas que apareçam aqui terão, em si, um sinal de magia inconsciente e desta íntima relação, o amor entre o homem e a mulher. Linhas que seguem na direção do Monte da Lua, partindo dos arredores do Canto da Mão, são uma previsão de viagens pelo mar ou pelo ar. Por fim, a firmeza e o volume desse monte geralmente indicam até que ponto a pessoa consegue combinar praticidade e imaginação. Os dedos. Como é mostrado a seguir, cada dedo é associado a um planeta e um indicador dos bons e maus aspectos desses signos. Na base do dedo, está o monte associado ao planeta referente a ele, dedo indicador. Igual monte de Júpiter. O volume do monte mostra até que ponto esse planeta em particular afeta a pessoa. Como será apresentado, cada dedo é, por sua vez, dividido em 3 partes, para mostrar o desenvolvimento intelectual, espiritual e material predominante em cada um dos planetas, Júpiter, Saturno, Apolo, Sol e Mercúrio. Se, por exemplo, a parte menor do dedo mínimo, o Mercúrio, for mais larga ou mais desenvolvida que as outras duas, então os pontos fortes serão principalmente os negócios e a habilidade para vendas. Pode-se descobrir, por meio do julgamento e da intuição, traços semelhantes às características relacionadas abaixo, para cada um dos outros dedos. Dedo indicador, Júpiter. A imagem matriarca-patriarca, o chefão, comando, líder, poder executivo. Os principais traços desse planeta são o orgulho, a ambição e a confiança. Dedo médio, Saturno. O ancião, anciã sábio, muitas vezes uma personificação da idade avançada e do final da vida. Os principais traços desse planeta são a sabedoria, a solidão, a timidez, a melancolia e o desânimo. Dedo anular, Apolo. O Sol ou todas as coisas boas e radiantes. As artes, a medicina. O principal traço desse planeta é o amor pela beleza. Dedo mínimo de Mercúrio. Agilidade e rapidez de raciocínio, inteligência, perspicácia. Os principais traços desse planeta são a alegria de viver, a amizade, o talento para o comércio e os negócios. Examine as suas mãos e veja a que conclusões pode chegar. Lembre-se de que cada planeta terá seus traços positivos e negativos. Passe algum tempo lendo sobre os planetas descritos em livros de astrologia. No entanto, acima de tudo, leia as palmas das mãos das pessoas, usando seu conhecimento e sua intuição, pois essa é a melhor maneira de aprender. A leitura da sorte pelas folhas de chá. A leitura das folhas de chá, ou teimancia, é a favorita das artes divinatórias. Pode ser aprendida com facilidade. Para obter melhores resultados, use chá de ervas, fervido numa panela sem peneira. O chá é colocado numa xícara, que deve ser mais larga na parte de cima e estreitada na base. Não use uma xícara com nenhum tipo de desenho do lado de dentro, pode ficar muito confuso. Interpretação da leitura pelas folhas de chá. Âncora, fim de uma jornada. Desembarque seguro. Final bem-sucedido de um negócio ou caso amoroso. Problema inesperadamente resolvido. Arma, problema. Briga. Adultério. Árvore, meta realizada. Conforto. Descanso. Bandeira, defesa necessária. Advertência. Barco, viagem. Fim de uma amizade. Borboleta, falta de sinceridade. Cachimbo, pensamento e concentração antecipados. Investigue todas as possibilidades. Cachorro, amizade. Companhia. Cadeira, entretenimento. Relaxamento. Camelo, viagem longa. Transferência temporária. Carro, viagem breve. Apresentação de um novo sócio nos negócios. Casa, segurança. Autoridade. Castelo, herança. Inesperada sorte financeira. Vida boa. Cavalo, trabalho.
Chave, oportunidade. Cobra, um inimigo. Uma mágoa pessoal ou um caso de amor. Cogumelo, confusão. Complicações nos negócios. Coração, amor ou amante. Amigo íntimo. Coroa, honras. Crédito. Promoção. Cruz, miséria. Desconforto. Infortúnio. Elefante, conselho necessário, preferivelmente de um velho amigo. Escada de mão, avanços. Oportunidades aproveitadas. Faca, duplicidade. Mal-entendido. Traição. Ferradura, sorte. Começo de um empreendimento bem-sucedido. Flecha, desacordo. Antagonismo. Instruções para uma viagem. Uma carta. Flor, caso amoroso infeliz. Garrafa, celebração. Sucesso. Gato, uma amiga. Problemas domésticos. Guarda-chuva, abrigo temporário. Harpa, satisfação. Bem-estar físico ou espiritual. Homem e visitante. Ajuda de uma fonte inesperada. Igreja, casamento. Doença séria, sem morte. Mão, amizade. Ajuda quando for necessária. Conselho. Martelo, trabalho árduo que será recompensado. Moinho de vento, grandes transações comerciais. Palmeira, pausa para tomar fôlego. Um período de descanso. Alívio temporário. Papagaio e pipa, necessidade de cautela. Pensar antes de agir. Pássaro, notícias, que podem ser boas ou más. Possível viagem. Companhia. Ponte, viagem para o estrangeiro. Sociedade. Novos amigos ou negócios. Portão, oportunidade. Possibilidade de avanço. Punhal, perigo, tragédia, complicações nos negócios. Roda, avanço por meio do esforço. Dinheiro. Sino, boas notícias. Um casamento. Tesoura, brigas, geralmente domésticas. Desonestidade. Trevo, sorte. Sucesso inesperado. Vassoura, fim de um problema. Mudança de emprego. Vida familiar tranquila. Vela, inovação. Ideia repentina. Ventilador, indiscrição. Deslealdade. Infidelidade. Xícara, amor. Amizade íntima. Harmonia. O consulente deve tomar o chá, mas deixando um pouco para que as ervas se movimentem no fundo quando a xícara for girada. Peça a ele para pegar a xícara pela alça e virá-la lentamente por 3 vezes, diósil, de modo que o restante do chá venha até a borda e se distribua por ela. Em seguida, vira a xícara em cima do pires, com a boca para baixo, para que o líquido escorra por completo. Ao tirar a xícara do pires, você poderá começar a adivinhação, interpretando as várias formas e figuras formadas pelas ervas nos lados e no fundo da xícara. Para fazer isso com um pouco de exatidão, baseie-se na seguinte escala temporal. A borda da xícara e a área próxima a ela representam o presente e as 2 ou 3 semanas seguintes. Quanto mais perto do fundo da xícara, mais distante o acontecimento está no futuro. Seu ponto de partida é a alça da xícara. Ela representa a pessoa, portanto, os símbolos próximos da alça afetam diretamente a pessoa, enquanto os símbolos do lado oposto podem ter apenas um efeito passageiro. Leitura pelas folhas de chá. Se os símbolos que você estiver vendo forem particularmente bem definidos, isso é sinal de que a pessoa tem muita sorte. Símbolos menos perfeitos serão menos decisivos e mais sujeitos a ter obstáculos. Estrelas denotam sucesso, triângulos indicam sorte, quadrados significam proteção, círculos indicam frustração. Linhas retas mostram planos definidos, linhas onduladas indicam incertezas, linhas ponteadas significam uma viagem. Quaisquer números que você veja podem ser indicadores de anos, meses, semanas, dias ou horas.
Geralmente, se os vir na metade superior da xícara, poderá pensar em termos de horas ou dias, na parte inferior, semanas, meses ou anos. As letras são iniciais de pessoas de importância para o consulente, sejam elas amigas, parentes ou sócios nos negócios. Assim como na maioria das formas de adivinhação, você deve interpretar o que sente sobre o que está vendo, em vez de apelar para significados rápidos. No início, entretanto, oriente-se pelas interpretações tradicionais de alguns símbolos mais comuns. Você poderá achar interessante compará-las com a simbologia utilizada na interpretação dos sonhos, lição 7. Numa outra forma de adivinhação, conhecida como geomancia, você pode usar barro ou areia. Faça um círculo no solo de aproximadamente 1 metro de diâmetro e peça para que o consulente jogue um punhado de areia nele. Em seguida, interprete os símbolos formados na areia da mesma forma que faria com as folhas de chá. Para fazer uma pequena escala temporal, desenhe um círculo numa folha de papel, coloque uma venda nos olhos da pessoa e peça a ela para preencher o círculo com pontos ao acaso, com uma caneta hidrográfica ou algo parecido. Esses pontos podem ser interpretados da mesma maneira. Para ambos, você precisa fazer uma marca onde a pessoa está sentada ou de pé, para indicar o equivalente à alça da xícara. Numerologia. Já apresentei uma breve introdução à numerologia na lição 3. Segundo Pitágoras, o mundo é construído sobre o poder dos números. Foi ele quem reduziu os números universais aos 9 números primários. Qualquer número, não importa quão alto seja, pode ser reduzido. Por exemplo, o número 7.548.327 é 7 mais 5 mais 4 mais 8 mais 3. Mais 2 mais 7 é igual a 36 e, mais uma vez reduzido, 3 mais 6 é igual a 9. Dessa maneira, todos os números podem ser reduzidos a um único. E, como foi visto na lição 3, as letras e as palavras também podem ser reduzidas. Os números, portanto, têm um certo valor oculto que lhes é atribuído e cada um deles é associado a um dos 9 planetas. Por exemplo, o número 1, associado às letras A, J e S, veja a lição 3, é associado ao Sol, ou seja, à liderança, à criatividade e à positividade. Esses valores e associações serão tratados de forma mais completa a seguir. Graças à numerologia, muitas coisas podem ser descobertas. Por exemplo, o tipo de emprego no qual você se encaixa melhor, o local geográfico mais harmonioso no seu caso, o tipo de parceiro romântico que lhe é mais adequado. Na lição 3, você aprendeu a calcular o seu número do nascimento. Você sempre deve levar esse número em consideração quando tomar decisões sobre datas de eventos importantes. Ele representa as influências na época do seu nascimento e, de muitas maneiras, vai corresponder à sua mão esquerda. Veja a seção sobre quiromancia. Também estará relacionado, de muitas formas, com o seu mapa astrológico. Supondo que o seu número de nascimento seja 1, a assinatura de contratos deve ser realizada em datas que também possam ser reduzidas a 1. Seu signo planetário é o Sol, um signo de fogo. Você terá, por essa razão, um relacionamento amoroso melhor com alguém cujo signo seja compatível com o seu, isto é, outro signo de fogo. Um signo de ar, regido pelos planetas Sol, Júpiter, Marte, Urano ou Mercúrio, números 1, 3, 9, 4, 5. Os números, seus planetas e signos são os seguintes: 1. Sol, fogo 2, a Lua, água 3, Júpiter, fogo 4, Urano, ar 5, Mercúrio, ar 6, a Vênus, Terra 7, Netuno, água 8, Saturno, o Terra 9, a Marte, fogo. O número do nome. O número unitário obtido a partir da soma dos valores numéricos das letras do seu nome pode ou não estar em equilíbrio com o seu número de nascimento. É por isso que assumimos um novo nome quando passamos a praticar a arte, de maneira que o número do nosso nome fique em perfeita harmonia com o número do nosso nascimento. Veja, a seguir, o valor atribuído aos números básicos. Um Sol, letras A, J, S. A força vital que impulsiona. Um líder. Ambição.
Tendência a ser impaciente. O explorador. O extrovertido. Assume o comando naturalmente. Muitas vezes é um grande irmão ou uma grande irmã. Sentimentos muito fortes a favor ou contra. Não magoaria ninguém intencionalmente, no entanto pode não perceber a própria força. Pode ser elogiado e sente que tem méritos para isso. Os elogios podem estimular a pessoa a fazer grandes coisas. 2 de Lua, letras B, K, T. Sensível, caseiro. Tende a ser emotivo e facilmente levado às lágrimas. Tem uma imaginação fértil. Bastante apegado ao lar. Patriótico. Aceita mudanças ao seu redor. Prefere morar perto da água. Com frequência possui talentos musicais e seria um ótimo médium. 3 Júpiter, letras C, L, U. O investigador, o cientista, o buscador. Interesse pela matéria em vez de pelo espírito. As opiniões sobre religião mudam com frequência. Tem um grande senso de humor. Não é muito interessado em dinheiro. Muito confiante, contudo gosta de saber o porquê e como. 4 por ano, letras D, M, V. Tende a parecer estranho ou excêntrico porque está sempre à frente do seu tempo. Interessado no oculto, em pesquisa parapsíquica, em tudo que seja extraordinário. Fortes tendências intuitivas. Pode ser bastante sarcástico se for contrariado. Acredita na liberdade e na igualdade. Costuma prever os resultados das ações e dos negócios. 5 Mercúrio, letras I, N, W. Ativo, tanto mental quanto fisicamente. Curioso, explorador. Dado à leitura e à pesquisa. Facilidade para aprender idiomas. Pode ser um bom professor, escritor, secretário. Faz amigos com facilidade. Geralmente é metódico e disciplinado, perito em simplificar sistemas. 6 Vênus, letras F, O, X. Gentil e refinado, agradável e sociável. Geralmente tem boa aparência. Pacifista nato, capaz de acalmar sentimentos tumultuados. Pode ter experiências difíceis no campo financeiro. Excelente anfitrião. Amigável e encantador. 7 Netuno, letras G, P, Y. Costuma ter percepção extrasensorial. Extremamente sensitivo. Introvertido. Embora não fale muito, geralmente tem grande conhecimento. Misterioso. Interessado em psicologia, psiquiatria, química e botânica. Interessado em astrologia e em todos os campos do ocultismo. Apreciador da pesca. Tende a tirar dos ricos para dar aos pobres. 8 Saturno, letras H, Q, Z. Tende a ser frio e pessimista. Sem muito senso de humor, geralmente demora a fazer pontos no jogo, mas costuma terminar à frente. Bem-sucedido principalmente quando se trata de dinheiro. Muitas vezes. Ligado à mineração, bens imóveis e leis, também com cemitérios e casas de penhores. Acredita que o trabalho árduo não mata ninguém. Muitas vezes tem predisposição para reminiscências. 9 Marte, letras I, R. Muito emotivo. Pode ser extremamente ciumento. Ativo, embora regido pelas emoções. Muito preso ao convívio familiar. Leal. Tende a ser desconfiado com estranhos. Impulsivo. Propenso a ter medo do desconhecido. Muitas vezes associado a cirurgias e a doenças físicas e mentais. Agora, você já está devidamente preparado para investigar os dados numerológicos de um amigo. Suponhamos que tem uma amiga chamada Jane Doe, que nasceu em 23 de junho de 1947. Ela está planejando se mudar para um novo apartamento em Trenton, New Jersey, USA, em algum dia de fevereiro de 1986. O que você pode lhe dizer ou aconselhar? Avance passo a passo. Primeiro, calcule o número do nascimento dela.
23 de junho de 1947 igual a 2 mais 3 mais 6, junho. Mais 1 mais 9 mais 4 mais 7 é igual a 32 é igual a 5 em seguida, calculo o número do nome dela. Jane Doe igual a 1 mais 1 mais 5 mais 5 mais 4 mais 6 mais 5 é igual a 27 é igual a 9. Munido desses dois números importantes, o que você pode dizer a ela? Antes de mais nada, olha a mulher em si, o número 9. Ela pode ser bastante emotiva e muito ciumenta. Tende a ser impulsiva, aprecia muito o convívio familiar, é desconfiada com estranhos e tem medo do desconhecido. Com base nesses dois últimos fatos, você pode concluir que ela refletiu muito para decidir se mudar para um novo apartamento. Ao mesmo tempo, sendo impulsiva, ela sente que, tomada a decisão, quanto mais cedo se mudar, melhor. Seu novo apartamento de alguma forma refletirá sua herança familiar. Talvez no modo como seja decorado, talvez no tipo de construção. Ela pode decidir morar com outra amiga, e você pode sugerir alguém cujo número do nome seja compatível com o signo de fogo dela, isto é, alguém com o número do nome 1, 3, 4, 5 ou 9. Agora examine o lugar para onde ela está se mudando e a data programada. Trenton, New Jersey 2 mais 9 mais 5 mais 5 mais 2 mais 6 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 1 mais 5 mais 9 mais 1 mais 5 mais 7 é igual a 77 é igual a 14 é igual a 5. O número do local geográfico é o mesmo do número do nascimento. Esse deve ser o lugar ideal para ela. Aquele que verdadeiramente lhe dará a sensação de lar. Ela pretende se mudar em fevereiro de 1986. Fevereiro é o segundo mês do ano. 2 mais 1 mais 9 mais 8 mais 6 é igual a 8. Você precisa, então, adicionar um dia para que o total da conta seja 5. Assim esse número estará de acordo com o número de nascimento. Os dias 6, 15 ou 24 de fevereiro são, portanto, os mais propícios. 2 de junho de 1986 igual a 32 igual a 5 2 15. 1986 igual a 32 igual a 5 2 e 24. 1986 igual a 32 igual a 5. Você pode até mesmo sugerir a maneira como ela pode decorar o apartamento, no que diz respeito às cores, pois, como você pode ver a seguir, elas também são associadas a números. A. Cores primárias. 1. Vermelho 2, a laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, índigo 7, violeta 8, rosa 9, dourado. Cores secundárias. 1. Marrom, amarelo, dourado 2, verde, creme, branco 3, lilás, violeta, cor de malva 4, azul, cinza 5, nuances de qualquer cor clara 6, todas as nuances claras do azul 7, nuances do verde e do amarelo 8, cinza escuro, azul marinho, púrpura, preto 9, vermelho, rosa, vinho. Você gostaria de dar a ela um CD ou disco de vinil como presente pela mudança para a nova casa? Seu gosto por música também pode ser verificado pela numerologia. De acordo com Cheiro, um dos maiores numerólogos e quiromantes que o mundo já viu, o número 1 indica pessoas que gostam de músicas inspiradoras, marciais, assim como as pessoas de número 3 e número 9. O número 2 e o número 7 indicam pessoas que preferem instrumentos de corda e sopro, violino, violoncelo, harpa e violão, clarinete e flauta. As pessoas de número 4, assim como as de número 8, entusiasmam-se com arranjos de corais, órgãos e música religiosa em geral. As pessoas de número 5 gostam de algo um pouco diferente, que seja psicodélica, rock pesado ou jazz. As pessoas de número 6 são românticas, por isso preferem música suave, com uma cadência animada. Se for possível, continue a sua análise numerológica. Você também pode verificar a sua saúde pela numerologia. Pode selecionar as ervas de cura mais eficazes, o possível vencedor de uma corrida de cavalos, e assim por diante. A numerologia é uma ciência fascinante e que pode lhe oferecer infindável entretenimento. Astrologia. A astrologia é talvez uma das mais populares ciências ocultas.
aquela que é mais usada pelas pessoas ou comuns. Embora neguem qualquer crença em tais assuntos, 9 entre 10 pessoas são incapazes de ler um jornal diário ou uma revista mensal sem consultar avidamente a seção do horóscopo, para ver o que o dia, a semana ou o mês lhes reserva. É inútil lembrar a essas pessoas que a maioria dos horóscopos são, devido à generalização, completamente sem valor. Serão apresentados a seguir os elementos que fazem de um verdadeiro horóscopo algo muito pessoal, que só diz respeito à pessoa para quem a previsão foi feita. A astrologia se desenvolveu originalmente na Mesopotâmia e estava mais relacionada a reis e ao povo em geral do que ao destino das pessoas. À esquerda, uma tableta com as previsões astrológicas em escrita cuneiforme, derivadas de observações da Lua. Man. MYTH e Magic Richard Cavendish, org. Marshall Cavendish, Nova York, 1970. O horóscopo individual, ou mapa astral, aquele que interpreta os movimentos dos corpos celestes no modo de vida das pessoas, pertence ao ramo da astrologia com o título assustador de genetliologia. O mapa natal, na verdade, mostra a posição em que os planetas, o Sol e a Lua estavam no momento do nascimento. Cada planeta tem uma determinada influência sobre o nascimento da pessoa e uma determinada influência sobre os outros planetas, dependendo da proximidade entre eles. Para elaborar o mapa natal de alguém, certos dados são necessários. Primeiramente, a data do nascimento, dia, mês e ano. Em seguida, o lugar do nascimento, a localização geográfica. E, por último, a hora do nascimento, a hora real, de preferência exata. Porque tudo isso é necessário. Visto da Terra, o Sol parece descrever um grande círculo em seu trajeto. Esse percurso aparente do Sol é chamado de eclíptico, e o ângulo que ele faz quando se levanta no horizonte, ao leste, é chamado de ascendente. Esse nome, ascendente, é atribuído ao signo do zodíaco que está ascendendo no horizonte da Terra no momento do nascimento da pessoa. A cada 4 minutos, o signo ascendente está num ângulo diferente do horizonte. É por isso que, para se obter o signo e a elíptica correta do momento do nascimento, é preciso ter a hora e o lugar precisos do nascimento. À medida que o Sol se move, na verdade, quem se move é a Terra no decorrer do ano. Ele passa por 12 diferentes áreas do céu e das constelações. O Sol leva aproximadamente um mês para passar por cada uma das casas, de acordo com o que segue. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Leão, ou de 22 de julho a 22 de agosto. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Para traçar esse mapa do céu, é preciso saber a posição em que os planetas estavam no dia do nascimento. Para isso, os astrólogos contam com as efemérides e a tábua das casas. As efemérides mostram a posição dos planetas a cada hora do dia e da noite, ao passo que a tábua das casas mostra as correções com relação ao lugar de nascimento, a localização geográfica. A medida do tempo é dada pelo que é conhecido como hora sideral, calculada pelas estrelas, não pelo Sol. As estrelas parecem se mover ao redor do céu numa velocidade maior do que a do Sol, e isso deve ser levado em conta na hora de se calcular a hora sideral. Acima, um antigo mapa do céu egípcio, o zodíaco de Dendera. O zodíaco que nós conhecemos é uma combinação do zodíaco dos egípcios e dos babilônios. Ao trabalhar, dessa maneira, com as efemérides, você deve primeiro calcular a hora sideral, HS, no momento do nascimento. Se a pessoa nasceu antes do meio-dia, as horas e os minutos necessários são subtraídos da HS mostrada pelas efemérides, pois elas só mostram a hora sideral do meio-dia. Se a pessoa nasceu após o meio-dia, as horas e os minutos necessários serão adicionados à HS apresentada pelas efemérides.
Além disso, será preciso acrescentar ou subtrair 10 segundos por hora, conhecidos como aceleração no intervalo. Em seguida, deve-se fazer ajustes de acordo com o local de nascimento, uma vez que as efemérides usam como padrão horário GMT, horário de Greenwich. Uma pessoa nascida, por exemplo, em Nova York teria que fazer um ajuste de 5 horas, devido à diferença entre o fuso horário de Londres, Greenwich, e o de Nova York. 14 horas e 45 em Nova York seriam 19 horas e 45 no GMT. Vamos usar como exemplo uma pessoa nascida em Nova York às 11 horas e 45, no dia 31 de agosto de 1934. Se acrescentarmos 5 horas ao horário do nascimento dela, teremos o horário de Greenwich, 16 horas e 45. Mas, para descobrir a hora sideral exata em Greenwich, é preciso consultar a data de nascimento nas efemérides. Ali diz que seriam 10 horas, 35 minutos e 54 segundos. Lembre-se, no entanto, que a hora sideral é calculada para o meio-dia. Para encontrar a hora sideral do horário exato do nascimento, é preciso fazer uma soma. 10 horas 35 minutos e 54 segundos mais 4 horas 45 minutos e 0 segundos. 15 horas 20 minutos e 54 segundos. Agora, é preciso levar em consideração a aceleração no intervalo, que é 10 vezes 4,75 é igual a 47,5 segundos. Acrescente isso ao horário anterior, arredondando os segundos. 15 horas 20 minutos e 54 segundos mais 48 15 horas 21 minutos e 42 segundos. Essa é, portanto, a hora sideral, em Greenwich, do horário de nascimento. Agora basta convertê-la para o horário sideral de Nova York. Nova York está a 74º oeste, W, de Greenwich. Para converter esses graus em minutos e segundos, você precisa multiplicá-los por 4. 74 vezes 4 é igual a 296. 296 dividido por 60 igual a 4 horas e 56 minutos. Como Nova York fica a oeste de Greenwich, você precisa subtrair esse número do total calculado anteriormente. Se o local ficar a leste de Greenwich, então é preciso adicionar em vez de subtrair. 15 horas 21 minutos e 42 segundos. 4 horas 56 minutos e 0 segundos 10 horas 25 minutos e 42 segundos. Essa é a hora sideral local de Nova York no horário do nascimento dessa pessoa. Depois da longitude, é natural que se examine a latitude. Na tábua das casas, você encontra o ascendente para a HS local calculada. A latitude de Nova York é 4043 N, norte do Equador. Consultando a tábua das casas para Nova York, encontramos HS 10 horas 25 minutos e 42 segundos igual ascendente, ASC 2235, Escorpião.